Olá, meu nome é Matheus, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Biologia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, bem, eu estou aqui para apresentar para vocês a palestra intitulada Serviço Ecossistêmico das Formigas, Reciclagem de Resíduos Alimentares e Áreas Urbanas. Bem, para contextualizar um pouco sobre esse tema, vou apresentar aqui os tópicos do que vão ser apresentados nessa palestra. Inicialmente, antes de falar sobre o tema aí que eu venho desenvolvendo na minha dissertação, a gente vai definir primeiramente a área de estudo, desse campo, que é a ecologia urbana. A gente vai falar sobre a definição dela, os aspectos gerais, das áreas urbanas. Depois disso, a gente vai falar sobre os serviços ecossistêmicos, que é uma das áreas de estudo dentro desse campo. A gente vai falar também sobre como ocorrem as formigas, nesses ambientes urbanos, quais são como é o comportamento dessas espécies nesses ambientes, onde elas ocorrem. A gente vai falar também sobre o papel delas na reciclagem, que é o principal serviço aqui que vai ser tratado nessa palestra. A gente vai falar sobre as questões que vão ser levantadas dentro dos aspectos principais aqui de comportamento dessas espécies nesses ambientes urbanos, um pouco da metodologia, os resultados obtidos e, posteriormente, as conclusões do trabalho aí que eu venho desenvolvendo durante a dissertação. Bem, para contextualizar um pouco sobre esse tema, o que seria ecologia urbana? Ela é um novo campo de estudo derivado da ecologia tradicional. Durante muitos anos, a ecologia urbana ela foi negligenciada pela comunidade científica por não se tratar de um ecossistema natural. Esses ambientes aí eles sofrem diversas alterações antrópicas e, por conta disso, não era considerado válido os estudos de comportamento, ecologia, diversidade dentro desses ambientes. E a gente pode definir a ecologia de uma forma geral como uma área muito ampla, Então existem diversos campos e um deles, um dos mais recentes, campos de estudo, que seria a ecologia urbana, que tem como objetivo principal entender as relações, os processos ecológicos, como eles ocorrem nesses ambientes urbanos, Toda a sua interação com a estruturação de praças, de cidades, como as condições locais desses ambientes aí urbanos, eles interagem com os seres vivos, e como esses seres vivos interagem também, com esses fatores, Além disso, também a gente tem também uma investigação da interação direta com os seres humanos, Como esses animais aí, esses seres vivos e organismos de uma maneira geral, eles interagem dentro desse ecossistema urbano. E, bem, os ambientes urbanos eles possuem fatores e condições abióticas próprias, E por conta disso, as relações ecológicas nesses ambientes antropizados eles possuem modelos únicos, Então, várias interações, assim como a distribuição e diversidade de espécies, elas sofrem alterações a partir de fatores abióticos considerados únicos existentes somente nesses ambientes urbanos. Que no caso, por exemplo, a temperatura, a gente tem as chamadas ilhas de calor. Então, nos ambientes urbanos, a gente tem um aumento de temperatura, que a média de temperatura é muito maior do que nos ecossistemas naturais. A gente tem também um nível de pavimentação sobre a diversidade, a distribuição e a abundância das espécies, sobre o comportamento também. A gente avalia como o nível de pavimentação em diferentes ambientes, como praças e parques, aí afetam o comportamento dessas espécies, afeta a diversidade delas também. A arborização também é um outro fator, a arquitetura daquela paisagem urbana, daquela área verde. Se ela tem muita árvore, pouca árvore, como é que é a cobertura de dossel daquele ambiente, a média de cobertura, a presença ou ausência de espécies exóticas que são muito comuns nesses ambientes também, a densidade das espécies nesses ambientes. Então, tudo isso são fatores que são considerados também em estudos ecológicos, vamos dizer assim, em ambientes naturais, mas também são fatores aí que sofrem uma certa alteração e que também são fatores únicos
desses ambientes urbanos de uma forma geral. E bem, a ecologia urbana ela possui uma área de estudo que seria a investigação aí dos serviços ecossistêmicos promovidos pelos os organismos, né? E o que seriam os serviços ecossistêmicos? Eles seriam os benefícios diretos ou indiretos gerados aí pelo meio ambiente, né? Que promove benefícios aí para os seres humanos. E esses serviços ecossistêmicos eles podem ser classificados em 4 categorias, que seriam os serviços reguladores, né, que é responsável pela regulação dos processos, né, os serviços de regulação, né, dos processos ecossistêmicos e de suas características intrínsecas. Então a gente tem aí a regulação do clima, né, pelos organismos, controle biológico também de pragas, né, de animais aí de importância médico-sanitária, né. Então esses seriam aí os processos, os serviços reguladores, né, vamos dizer assim. A gente tem os serviços de provisão também, que também são conhecidos como serviços de abastecimento, né, que se refere aos bens fornecidos diretamente por um organismo, né, promovendo o bem-estar humano. Então, a gente tem diversos organismos aí que fazem parte da nossa dieta, né? Então, isso seria um tipo de exemplo. Os alimentos aí, de uma forma geral, os recursos encontrados, são aqueles que são fornecidos diretamente, né, de um organismo para o ser humano, né, promovendo o bem-estar dele. A gente tem também o serviço de suporte, né, que são os serviços necessários ali, os processos básicos ecológicos, né, que mantêm aí outras formas de serviços ecossistêmicos que incluem as suas funções. Né? Então a gente tem os processos básicos como formação de solo, ciclagem de nutrientes, aí, né, que são os processos principais aí que moldam e que sustentam outros serviços ecossistêmicos existentes, né? E a gente tem também os serviços culturais, né, que são os benefícios não materiais, né, proporcionados pela natureza. A gente tem o turismo, né, o lazer, a recreação, né, de uma forma geral, né, nesses ambientes urbanos, né, a presença de áreas de lazer dentro de parques e em praças também. Então, esses são os serviços culturais, né, promovidos. E esses são, né, os serviços ecossistêmicos principais, né, dentro da ecologia urbana. E bem, e como é que as formigas, né, como são as formigas nesse contexto urbano, né, nesses ambientes urbanos? Diversos estudos aí publicados recentemente, né, têm relatado que a biodiversidade, né, e a diversidade de formigas em ambientes urbanos, ela é considerável, né, dentro desses ambientes. Então a gente tem aí uma riqueza muito importante de formigas que ocorrem nesses locais, né, em praças, em parques urbanos, e que elas são fundamentais aí para a conservação e também o entendimento aí dos processos e a importância delas, né, para a manutenção desses ambientes aí que são únicos. E bem, aqui, né, tem um gráfico, né, a partir desse artigo publicado por Sugituro, né, em 2015, que mostra a distribuição relativa de espécies de formigas em diferentes estratos de paisagem, aí, né, em diferentes gradientes de urbanização, desde a mata nativa, né, de um ambiente natural, até um ambiente mais urbanizado. E a gente pode observar aqui nesse gráfico de pizza, né, que a gente tem uma riqueza considerável, né, uma distribuição considerável de espécies de formigas em áreas aí urbanas, né? A gente tem peridomicílios, né? Áreas domiciliares aqui, né? A gente tem uma barra mais grossa, né? Bem considerável, né? De espécies em ambientes urbanos. A gente tem uma área urbanizada de uma forma geral também aqui, né? Tem uma riqueza considerável. Praças também tem uma riqueza ainda maior. Então a gente percebe que os ambientes urbanos também são essenciais para a conservação das espécies e também para o entendimento dos processos ecológicos que são únicos existentes nesse ambiente, né? E, bem, como eu falei, né, como é que as formigas ocorrem nesses ambientes, né? Como é que elas são distribuídas, né? Quais são os nichos explorados pelas formigas, né? Elas ocorrem desde jardins, gramados, árvores também, matéria orgânica ali em decomposição, né? Apenas um tronco morto ali pode servir como ninho, né, para uma colônia ali de formigas.
rachaduras no solo, que funcionam como fendas. Existem diversas espécies que possuem uma adaptabilidade muito boa a esse tipo de local. Os estabelecimentos residenciais, né? Quem não tem uma colônia de formiga aí perto da casa, né? Dentro da própria casa mesmo. Então, existem algumas espécies que possuem uma relação assim bem íntima, né, com o ser humano, né? Elas procuram ambientes onde tem um aumento das ações antrópicas aí, esses ambientes eles têm uma disponibilidade muito alta de recursos, né, muito grande. Então existem certas espécies de formigas aí que são generalistas, né, não tem uma dieta restrita, então elas procuram locais aí onde tem bastante gente para poder nidificar e estabelecer aí as suas colônias, né. E como eu falei, a gente tem uma diversidade bem considerável de formigas em praças e em parques urbanos, né? E bem, nesses ambientes, as formigas elas promovem serviços ecossistêmicos que são gerais, né, para o meio ambiente, também encontrados em ambientes naturais, mas que também são únicos, né, em áreas urbanas. A gente tem a dispersão de sementes, né, as formigas são essenciais para isso. Existem algumas plantas que possuem adaptações, as sementes possuem algumas características que são bem atrativas aí para a formiga, para favorecer aí a dispersão, né, da semente. Então a gente tem esse tipo de serviço em áreas urbanas também, em áreas naturais. A redução também de pragas urbanas, né? As formigas elas competem por recursos com algumas espécies aí de importância médico-sanitária, como moscas e baratas, né? Como vocês podem observar aqui na imagem, tem um conjunto de formigas também removendo, né, uma carcaça de barata. Mais à frente eu vou trazer um exemplo de um estudo na literatura muito interessante sobre isso. As formigas também realizam a reciclagem de restos de alimento nos ambientes urbanos. Muitos alimentos são despejados de maneira inadequada. Em alguns locais a gente tem uma falta de saneamento básico, né? Então, as formigas também elas realizam a reciclagem e remoção desses restos de alimento, o enriquecimento do solo para a construção de ninhos, né? As formigas elas acabam revolvendo uma grande quantidade ali de terra, né? Então isso acaba promovendo a ciclagem ali de nutrientes, né? A distribuição mais homogênea de substâncias ali. Então isso é essencial para o enriquecimento do solo e, consequentemente, também a manutenção, né, de paisagens urbanas e conservação, né? As formigas são grandes engenheiras do ecossistema e elas são fundamentais aí para o bom funcionamento, né, não só de paisagens naturais, mas também de paisagens urbanas também, né, praças ali. Então um bom funcionamento, né, e a saúde daquele ecossistema de seus processos passam diretamente aí pelos serviços fornecidos pelas formigas, né. E bem, eu trouxe aqui alguns exemplos na literatura para ressaltar o papel, né, da diversidade, o papel, né, no caso das formigas, na reciclagem, né, de matéria orgânica acumulada nos ambientes urbanos, né, que é o tema aqui central dentro de ecologia urbana dessa palestra aqui, né. E bem, esse artigo aqui, né, que fala da diversidade, abundância e comportamento, né, de forrageamento de formigas que se alimentam de baratas em vários habitats na Nigéria, né. E bem, esse estudo aqui ele utilizou carcaças de barata, né, em diferentes gradientes aí de urbanização, em ambientes mais urbanos e ambientes mais rurais, e ele observou uma maior diversidade, né, relatou, né, uma maior diversidade de formigas que se alimentavam de baratas em ambientes urbanos. Então, a gente tem aí, podemos dizer assim, uma maior diversidade de espécies que removem, né, toda essa matéria orgânica aí acumulada. E foi utilizado nesse estudo uma espécie comum, né, de barata em ambiente urbano, aquela barata clássica, a barata americana, né, e foi observado então uma frequência muito grande de remoção por formigas, né. E teve também uma atuação muito importante de uma única espécie, né, que foi Pheidole rugatseps, que teve um maior número e porcentagem de infestação, né, e remoção, né, tendo aí metade dos eventos de remoção e infestação realizados por ela. Então a gente vê aqui um serviço muito importante, né, das formigas, tanto na remoção aí de restos de matéria orgânica, mas também aí podemos dizer uma competição
por recursos aí desses animais aí que tem uma importância médico-sanitária, né? Então, as formigas aí promovendo a limpeza, né, dos ambientes ao remover essas carcaças de baratas mortas. Aqui eu trouxe outro exemplo da literatura, que basicamente intitulada aí Habitat e Identificação das Espécies, mas não a Diversidade, predizem a extensão de consumo, né, de resíduos por artrópodes urbanos. Esse estudo ele foi realizado em Manhattan, foi feito 2 tipos de estudo. Primeiro, um experimento com pedaços pequenos, né, de restos de alimentos humanos. Foi utilizado pedaços de salsicha, biscoito e batata chips. E também foi realizado um outro tipo de experimento, né, um segundo experimento, com pedaços maiores, para avaliar essa eficiência de remoção entre 2 tipos de ambientes constratantes, né, ambientes aí diferentes, que foram canteiros centrais, né, localizados ali entre ruas, e parques naturais, aí, parques urbanos, né? Então, esse estudo ele também fez um experimento de exclusão, né? Onde somente artrópodes tinham acesso àquela quantidade de alimento que foi disponibilizada, e um estudo onde não teve restrição, né? Qualquer animal teve um tipo de acesso. E o interessante é que 70% dos artrópodes são compostos por formigas, né? Eles relataram que a maior parte aí dos eventos de remoção foi responsável pelas formigas e teve maior remoção de alimentos em canteiros centrais em comparação com parques. Então, essas áreas aqui de canteiros centrais, né, localizadas entre ruas, elas tiveram uma maior porcentagem de remoção, né? E o experimento onde somente os artrópodes tiveram acesso, a maior parte da remoção foi realizada por formigas. E teve uma relação direta entre a presença de uma única espécie, assim como no outro estudo que eu trouxe aqui para vocês, no consumo de comida, né? Teve mais comida removida por artrópodes em locais onde essa espécie aqui, né, essa é uma espécie exótica que ocorre lá nos Estados Unidos, Tetramorica aespicton. Então, ela foi responsável aí por um maior consumo, né, de alimentos aí que foram disponibilizados nesses locais. Essa espécie, em locais onde essa espécie ocorria, tiveram 2 a 3 vezes mais eventos aí, de remoção e consumo nesses ambientes. Então fica bem claro, né, o papel aí das espécies e às vezes uma única espécie tem, né, na remoção e reciclagem de matéria orgânica acumulada nos ambientes urbanos. E bem, esses resultados, né, de acordo com o que se tinha já relatado na literatura, além de observações feitas por nós, né, de levantamentos prévios, surgiu certas questões onde foram pautadas, né, o estudo, no caso, né, desenvolvido por mim aí durante o meu mestrado, né, que está relacionado aí com a minha dissertação. E bem, a gente primeiro pensou, né, de que maneira ocorre o processo de remoção de alimentos mediado por formigas em ambientes tropicais. Eu falei aqui para vocês de um relato da literatura na Nigéria, um relato na literatura nos Estados Unidos, mas ainda assim poucos estudos investigam esses eventos de remoção, a capacidade de remoção realizada por formigas em ambientes urbanos. Então, mais dados aí são necessários, né? E como é que ocorre? Né? Como é que é o comportamento dessas espécies em ambientes tropicais, né? Mais estudos, então, são necessários. Além disso, já se tinha um levantamento prévio aí da diversidade de formigas em ambientes urbanos em locais aí do Rio de Janeiro, e já tinha relatado aí a presença de uma espécie exótica, né, que é a Pheidoi megacéfala, uma espécie nativa aí do continente africano, mas que se encontra distribuída em diversos continentes já. É uma espécie aí que promove diversos efeitos negativos para a biodiversidade nativa. Então a gente foi investigar qual é o impacto, né, na densidade populacional de uma espécie invasora sobre a prestação de um serviço ecossistêmico exclusivo de ambientes urbanos, né?
Então, basicamente, né, baseado aí nessas questões que foram levantadas, esse estudo ele teve como objetivo avaliar a remoção de restos de alimentos por formigas em áreas urbanas do Rio de Janeiro, bem como avaliar a capacidade de reciclagem de resíduos alimentares humanos entre praças e parques com diferentes níveis de densidade dessa espécie exótica, dessa espécie invasora, Pheidole megacéfala. Aqui eu trouxe um mapa da distribuição dessa espécie, né? Como eu falei, ela é nativa do continente africano, mas ela se encontra distribuída aí por todo o globo, né? Como eu falei também, ela reduz a biodiversidade nativa, assim como toda espécie invasora. Então ela gera aí uma série de malefícios, mas qual é o efeito, né, dela sobre um serviço ecossistêmico? Será que ela impacta negativamente ou positivamente? Então foi algo aí que a gente pensou e levou à frente aí para realizar esse estudo. Bem, esse estudo, né, foram feitas então, esse estudo foi realizado em 24 praças, né, foram utilizados aí 24 para a amostragem do estudo, sendo 12 com alta densidade, né, como eu falei, a gente já tinha dados sobre a densidade populacional dessa espécie, né, nessas praças, e também outras 12 com baixa densidade populacional de Pheidole megacéfala. Escolhemos também 5 parques aí que atuaram como ambiente de controle para esse estudo. E em cada praça em parque, nós disponibilizamos ao todo 20 estações de alimentos, né, para amostragem de estudo, sendo com 2 tipos ali de alimentos, 10 estações de biscoito e 10 estações de salsicha. Bem, aqui tem um mapa, né, da distribuição dessas praças no Rio de Janeiro, né? Então, em azul aqui a gente tem as praças com baixa densidade de Pheidole megacéfala, e em vermelho são as praças aí com alta densidade de Pheidole megacéfala, né, na cidade aí do Rio de Janeiro. Nesse mapa aqui também a gente tem a distribuição dos parques, né, que foram amostrados aí, utilizados como ambiente de controle, né? Foram utilizados aí 5 parques. E bem, né, para a amostragem das formigas, cada pedaço de alimento ele foi disponibilizado, né, foi ofertado em cima de placas de acetato, 7x7, né? Essas placas de acetato elas foram fincadas, né, nesses ambientes urbanos através de palitos de churrasco ali para garantir, né, a estabilização desses pedaços de alimentos no ambiente urbano. Esses alimentos eles foram disponibilizados por 1 hora, tá? Então foi um estudo ali de busca ativa, né, de análise do comportamento ativo dessas espécies aí de formigas. Bem, essas coletas foram realizadas em dias sem chuva, também em uma quantidade padronizada também, que foram 50 miligramas, com tamanhos aí entre meio a 1 centímetro, né? E para a coleta das formigas foram utilizados pincéis e pinças aí modificados, e todas essas formigas coletadas elas foram realocadas para frasco aí com álcool 70, né, para preservação aí desse material. Bem, nós medimos diferentes fatores, né, para avaliar aí, quais são as condições abióticas, né, dos meios urbanos aí, que influenciam o comportamento das espécies sobre esses eventos de reciclagem, né, esses eventos de remoção. E bem, nós avaliamos temperatura, também avaliamos uma preferência alimentar, então se as formigas tinham preferência por proteínas ou carboidratos, como eu falei, né, foram utilizados estações de alimentos com salsicha e biscoito. A condição de exposição dessa estação de alimentos também foi relatada, né, se aquele alimento estava exposto sob o sol, sob a sombra, né, se havia uma árvore também num raio de 1 metro, né, que proporcionasse a condição de sol ou sombra, né, para esse alimento. Nós investigamos também os 2 fatores, né, criados por nós aqui na investigação, foi o tempo de descoberta da isca, né, que foi definido como se apenas uma única espécie, um único espécime, né, de uma formiga apenas, ela já iniciasse ali o processo de remoção, ou a partir do momento que ela descobrisse de fato aquele alimento, né, que ela retornasse ao ninho, né, e recrutasse ali
novas operárias ali para iniciar esse processo de remoção. E também foi relatado o tempo de remoção total, né, que ele foi definido basicamente em relação a quando aquele alimento ele fosse retirado completamente ali da placa de acetato, né, onde ele foi disponibilizado. Também a gente investigou se houvesse alguma diferença no comportamento ali de forrageamento entre o período da manhã e o período da tarde também, né? Então esses foram os fatores medidos aí por mim para identificar aí algumas mudanças no comportamento das formigas em relação ao processo de remoção, né, de restos de alimentos nessas praças aí, parques amostrados. Bem, os resultados obtidos, né, de acordo com os dados, as estações de alimentos em praças com alta densidade de Pheidona megacéfala tiveram 80% a mais de chance de descoberta e 82% mais chance de remoção em comparação com os ambientes de controle, né? Então, os ambientes de controle eles representavam aí ambientes sem a presença, né, de Pheidona megacéfala. Então, em comparação a praças com alta densidade, aí os eventos de remoção tiveram muito mais chance, né, em comparação com os ambientes de controles. As praças com alta densidade de Pheidona megacéfala também tiveram uma diferença significativa com praças com baixa densidade de Pheidona megacéfala, né? Teve quase aí 50% de chance a mais, né, de descoberta e remoção em relação às praças aí com a baixa densidade da espécie invasora. Então a gente pode perceber através desses resultados que o nível de densidade ele influencia sim nesse processo ecossistêmico, no caso aí de uma espécie invasora que foi a Pheidona megacéfala, né, mostrada aqui nesse estudo. Bem, aqui estão os gráficos, né, para a gente entender um pouco melhor. Então aqui à esquerda a gente tem uma diferença, né, de habitat entre alta densidade de Pheidona megacéfala e baixa densidade. A gente percebe que esse eixo Y ele representa o risco de ocorrência, tá, de um evento em função do tempo investigado, né, determinado tempo investigado. Então aqui a gente pode observar que que em função, né, do tempo investigado, que foi 1 hora, a chance de ocorrência desse evento, né, o risco de ocorrência, ele é muito maior em comparação com praças com alta densidade, né, como eu falei, que foi 50% a mais em comparação com praças com baixa densidade, né, de Pheidona megacéfala. E aqui, né, a gente vê uma diferença bem mais discrepante, né, que são os ambientes com alta densidade, né, de Pheidona megacéfala e os ambientes de controle, né? Então, tiveram aí 80% a mais de chance de descoberta, né, em relação aos ambientes de controles, né, que foram os parques. Então, a gente percebe que em praças onde há uma alta densidade de Pheidona megacéfala, os eventos aí de descoberta, eles são basicamente constantes, né? Eles têm uma subida constante em função aí do tempo investigado, né? Estipulado aqui de 1 hora. E nos outros ambientes tem uma tendência a uma estabilização, né? Então, isso aí foi um fator significativo para essa diferença que foi encontrada aqui nesse estudo. Bem, com relação ao tempo aqui de remoção total, né? A gente percebe também que o tempo de remoção total ele também se demonstra uma crescente, né? Em um aumento crescente, né? de risco de ocorrência, né? E aqui também, né? Em praças com baixa densidade também teve um risco de ocorrência constante, mas não foi equiparável, né? Com praças com alta densidade populacional da espécie invasora. Aqui, o gráfico à direita, a gente vê também a diferença entre alta densidade e os ambientes de controles, né? Que a diferença é mais discrepante ainda. Então, quanto maior a densidade populacional, né, a abundância de Pheidona megacéfala em praças, mais eficiente aquela praça vai ser em relação à descoberta e remoção de restos de alimentos que são frequentemente despejados de maneira inadequada nesses locais, né? Bem, a gente também, nós relatamos também
que as estações de alimentos expostas sobre a sombra elas tiveram 2 vezes mais chances de descoberta e remoção em comparação com as estações que foram expostas ao sol. Né? Com relação aos outros fatores medidos, né, que foi manhã e tarde, diferença entre proteína e carboidrato, né, temperatura, não foram relatadas diferenças significativas entre os outros fatores. Né? E bem, aqui está o gráfico, né, na diferença no tempo de descoberta à esquerda e no tempo de remoção total à direita, e a gente percebe que o risco de ocorrência ele é muito maior para as iscas que foram expostas, né, para as estações, né, de alimentos, na verdade, que foram expostas sob a sombra em comparação sobre o sol. Né? A gente percebe que o sol aqui, no tempo de descoberta, ele tem uma tendência, né, dentro de 1 hora, a ter uma probabilidade de ocorrência bem menor, né, em comparação com as expostas sobre a sombra. Bem, aqui é sobre o tempo de remoção total, a gente percebe também um crescimento bem constante, né, do tempo de remoção. Então, isso, e o que isso se refere, né? O evento de ocorrência, né, de remoção total, ele tem um risco muito maior de acontecer dentro de 1 hora, em comparação aí com as estações que foram disponibilizadas sobre o Sol. Bem, diante desses resultados, né, apresentados aqui, né, desenvolvidos por mim aqui durante o meu mestrado, esses resultados eles corroboram com as hipóteses propostas. Né? Lembra que eu mostrei para vocês alguns estudos que relatam ali a importância da presença e a abundância de uma única espécie sobre o serviço ecossistêmico investigado, né? Que no caso aí foi a reciclagem e remoção de restos de matéria orgânica em ambientes urbanos. E nós também relatamos, né, isso aqui nesse estudo. Né? Nessas praças investigadas no Rio de Janeiro, ficou claramente observado que as praças com alta densidade da espécie invasora, a Pheidora megacéfala, elas possuem aí uma maior chance de descoberta e remoção de restos de alimentos, né, disponibilizados. Né? Esses resultados eles são consistentes, né, então, com esses outros estudos, né, no qual aí uma única espécie ela foi determinante para a realização, né, e a eficiência de um serviço ecossistêmico. Né? Nesse caso, o investigado que foi a reciclagem de matéria orgânica acumulada. Né? A gente acredita também que as condições abióticas que não se mostraram significativas, elas podem não ser relevantes dentro da nossa escala temporal. Os outros estudos, eles investigaram esses eventos de remoção, né, de descoberta também de alimentos, em uma escala temporal maior, aí dentro de 24 horas. A gente já investigou dentro de uma escala temporal um pouco menor, né, e já foi possível encontrar aí uma diferença significativamente estatística. Né? Então, isso mostra aí que as formigas possuem um comportamento de forrageamento bem eficiente que dá para ser observado algumas diferenças nesse comportamento em uma escala temporal menor, né? Como a que foi utilizada aqui nesse estudo. Então, a gente acredita que nessa escala temporal mais curta, esses fatores abióticos eles podem não ter uma influência muito grande. Ainda assim, eles são importantes, né, para avaliar os bióticos, então é sempre válido a gente abordar e medir todos esses fatores para tentar explicar e entender como essas condições abióticas, que como eu falei, que são únicas encontradas em ambientes urbanos, que são temperaturas mais altas, nível de pavimentação, né, se aquela praça ela possui se ela é mais arborizada, se ela é menos arborizada, o tamanho daquele ambiente, tudo isso aí, né, os períodos também, né, os períodos do dia, né, manhã e tarde também, que pode haver um período diferente de forrageamento. Algumas espécies elas evitam horários mais quentes, né, e elas preferem forragear em horários aí onde a temperatura ela esteja mais amena, né, não seja considerado muito agressiva, né, para a fisiologia daquele animal, né, não gere tanto impacto negativo. Então, é importante a gente continuar medindo esses fatores para tentar entender aí como funciona dentro dos processos ecológicos existentes
em áreas urbanas, né? Bem, a gente conclui também que as formigas elas são importantes na remoção e reciclagem de resíduos orgânicos acumulados em áreas urbanas, né? A gente tem um acúmulo muito grande, como eu disse, de lixo, né, nesses ambientes. Infelizmente, em alguns locais eles possuem um saneamento básico, não possuem, né, um saneamento básico eficiente. Então a gente tem um acúmulo muito grande, muitas pessoas não jogam lixo no lugar adequado, né? O processo de reciclagem aí, ele é ineficaz também em muitos locais. Então as formigas, né, nesse sentido, elas acabam se beneficiando desses recursos que acabam ficando disponíveis nesses ambientes e elas acabam promovendo um serviço ecossistêmico aí essencial de limpeza, né, desses ambientes urbanos. Principalmente também competindo com alguns artrópodes, né, e outras espécies que têm uma importância médico-sanitária. Então, se a formiga ela consegue detectar primeiro aquele alimento e ela tem uma capacidade alta de remoção, né, e reciclagem, ela não vai deixar recursos disponíveis aí, por exemplo, para as baratas, né, para as moscas, ou possivelmente para ratos. Então, as formigas aí elas são muito importantes para esse tipo de processo, né? Então, nesse caso aí, elas promovem aí um serviço que é essencial para manutenção aí do ecossistema urbano, né? E bem, a gente também conclui, né, que a presença e a densidade de algumas espécies elas podem ser mais determinantes na eficiência e desempenho de algum serviço. A gente pode denominar, às vezes, a presença, né, de alguma espécie como considerada como espécie-chave na manutenção ali e execução de um processo ecológico. Então, nesse caso, ao que tudo indica, de acordo com os registros na literatura e com os dados apresentados aqui, é que a presença e a densidade é um fator importante aí para a realização, né, e a eficiência de um processo ecológico. Mas ainda assim são necessários, né? Ainda é necessária a elaboração de mais pesquisas voltadas para esse tema. Muito pouco se sabe sobre a ecologia urbana de formigas, né? Como elas se encontram distribuídas, qual é a abundância, né, nas demais variadas cidades, nos demais parques aí que são cercados aí por áreas urbanas, por diversos bairros. Então, mais pesquisas são necessárias para a gente ter uma noção, né, para identificar aí e verificar qual é a abundância, né, qual é a riqueza de formigas nesses ambientes. Ainda assim também, né, alinhado a isso, quais os processos ecológicos, né, realizados por elas nesses ambientes urbanos, né, qual é os principais processos aí que são mediados pelas formigas, qual é o papel delas nessas relações, né, nesses processos ecológicos que acontecem em áreas antropizadas, né? E bem, essa foi a palestra, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão meus agradecimentos à comissão organizadora pelo convite, também ao programa de pós-graduação de Biologia Animal, no qual eu faço parte, à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a CAPES também, a instituição no qual eu sou bolsista, e eu deixo aqui meu contato para quem tiver alguma dúvida, querer entender um pouco melhor sobre as formigas em ecossistemas urbanos, sobre os processos que são mediados por elas, também um pouco da linha de pesquisa no qual eu desenvolvo. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato comigo, aqui está o meu e-mail de contato e eu me coloco à disposição, caso aí alguém queira falar comigo sobre alguma coisa relacionada a palestras ou sobre esse tema. Muito obrigado.